Vamos ler a palavra onde o Senhor põe avante. No Evangelho do Senhor Jesus, narrado por Lucas. No capítulo 24, iniciemos a partir do versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhes parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai.
Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora, até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Glórias a Jesus, irmãos e irmãs, que a paz do Senhor nos envolva e nos fortaleça neste momento, pois o que vamos compartilhar nesta palavra é profundamente relevante para todos nós. A palavra de Deus nos chama a refletir sobre os limites que Ele estabeleceu para a nossa vida e como esses limites são cruciais para a nossa caminhada de fé e para a nossa preservação em Cristo. O Senhor, irmãos e irmãs, é a fonte da vida e em sua grande sabedoria Ele nos oferece limites, não para nos aprisionar, mas para nos proteger. Quando refletimos sobre Jerusalém no tempo de Jesus, vemos uma cidade tumultuada, cheia de agitação, cheia de religiosidade vazia e uma estrutura que, embora religiosa, estava contaminada pelo pecado. Mas, assim como naquela época, hoje também vemos uma sociedade que tenta ultrapassar os limites impostos por Deus. E é aí que começa a tragédia. O pecado sempre leva o ser humano a sair da presença de Deus, a extrapolar os limites da sua palavra, e isso tem consequências graves. Muitas vezes nos perguntamos por que Deus coloca limites. A resposta, meus irmãos, é simples. Os limites são para nossa proteção. Deus não precisa de limites, Ele é ilimitado em sua majestade e poder. Os limites não são para Ele, mas para nós, para nos impedir de cair nas armadilhas do inimigo e nos afastarmos da sua proteção. Como está escrito em 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Isso é algo fundamental que devemos entender. Nem tudo o que podemos fazer é bom para nós. E, acima de tudo, nem tudo o que podemos fazer honra a Deus. A palavra de Deus nos chama à santidade, e ser santo não significa ser perfeito, mas sim viver dentro dos limites de Deus, buscando sempre agradá-lo com nossas atitudes. Eu sei que muitos podem pensar: não posso ser santo, é impossível para mim. Mas quero dizer a você, irmão e irmã, que sim, é possível ser santo. A santidade é a separação para Deus, é viver em conformidade com a sua palavra, e cada um de nós pode buscar essa santidade com a ajuda do Espírito Santo. Lembremo-nos de Maria Madalena, uma mulher que foi profundamente tocada pelo Senhor. Ela estava possuída por 7 demônios, irmãos, 7 demônios que a aprisionavam em um estado de miséria espiritual. No entanto, quando ela encontrou Jesus, sua vida foi transformada. Jesus não apenas a libertou, mas também a chamou para uma vida de santidade. Ele disse: vá e não peques mais. Isso, meus irmãos, é um convite para todos nós. Jesus nos chama à purificação, à renovação, à transformação. Ele nos limpa de todo pecado, mas Ele também nos chama a viver de acordo com a sua palavra, a não mais cair nas mesmas armadilhas do passado. O Senhor Jesus desceu ao sepulcro, mas o sepulcro não pôde segurar a sua vida. Ele venceu a morte, Ele saiu do sepulcro, e isso é um símbolo da nossa vitória. Não importa quantas dificuldades passemos, não importa quantas vezes enfrentemos a morte, porque em Cristo Jesus temos a certeza da vida eterna. E isso é um grande consolo para nós, que somos chamados a viver para Ele, a caminhar em santidade. Quando o inimigo tentou Jesus no deserto, ele o tentou a transformar pedras em pão. Era uma tentação simples, mas cheia de armadilhas. Jesus poderia ter feito isso, pois ele era Deus, mas ele se limitou, porque ele estava ali como homem. Ele não usou seu poder divino para benefício próprio. Ele agiu com sabedoria e discernimento, mostrando-nos que devemos sempre tomar nossas decisões baseados na vontade de Deus,
não nos impulsos do inimigo. E isso, irmãos e irmãs, é um grande ensinamento para todos nós. A vida cristã não é sobre fazer o que nos parece bom ou desejável, mas sobre fazer o que é agradável a Deus. As nossas ações, os nossos pensamentos, devem ser filtrados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Não podemos ser levados pelos impulsos do mundo, devemos buscar a orientação divina em tudo o que fazemos. Não importa se é uma decisão pequena ou grande, devemos perguntar: isso honra a Deus? Isso é o que Ele deseja para a minha vida? Precisamos, meus irmãos e irmãs, aprender a viver de acordo com os limites que Deus estabeleceu para nós. Isso nos manterá no caminho da santidade, nos protegerá das armadilhas do inimigo e nos levará a viver uma vida que agrada a Deus. Não podemos permitir que a tentação do mundo nos faça sair desses limites. Não podemos ser influenciados por aqueles que não conhecem o Senhor, que vivem como se não houvesse limites. Nós, como filhos de Deus, temos uma responsabilidade: viver para a sua glória, honrando sua palavra, guardando seus mandamentos, vivendo a santidade que Ele nos chamou para viver. Agora, ao refletirmos sobre tudo isso, devemos fazer uma pergunta: como estamos vivendo? Estamos vivendo dentro dos limites de Deus? Ou estamos nos permitindo ser arrastados para fora da sua presença? Cada um de nós precisa se perguntar: estou buscando a santidade? Estou tomando minhas decisões com sabedoria, filtrando tudo através da palavra de Deus? Meus irmãos, o Senhor Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, escolheu estar conosco em todos os momentos, especialmente nos momentos de dor, desânimo e incerteza. Às vezes, em nossa caminhada, encontramos dificuldades, provações e, por que não dizer, até mesmo desilusões. Há momentos em que a vida nos parece uma estrada escura e sem fim, e o que parece ser uma derrota pode ser, na verdade, o palco para a vitória de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus nos fala sobre 2 discípulos que estavam tristes, abatidos, voltando de Jerusalém para a aldeia de Emaús. Eles estavam de volta para suas casas, desiludidos, sem esperança, após a morte de Jesus. Irmãos, eles não estavam apenas tristes pela perda de um amigo. Eles estavam tristes porque as suas esperanças haviam sido destruídas. Eles haviam acreditado que Jesus seria o Salvador, o Messias prometido, o libertador de Israel. Eles estavam desanimados, pois tudo parecia ter acabado de forma trágica e sem sentido. Jesus, o Messias, tinha sido crucificado, morto, enterrado, e com isso, para eles, a esperança tinha morrido. Mas eu digo para vocês, irmãos e irmãs, que quando tudo parece perdido, é nesse momento que o Senhor age. Quando a nossa esperança parece ter falhado, Deus se apresenta de forma gloriosa. Glórias a Jesus! O Senhor não abandona os seus filhos, e é justamente quando pensamos que tudo terminou que Ele age para restaurar a nossa fé e nos fazer ver a sua glória. Esses 2 discípulos, enquanto caminhavam, falavam entre si sobre tudo o que havia acontecido. Eles estavam cheios de perguntas sem respostas. Por que isso aconteceu? Por que ele teve que morrer? O que vai ser de nós agora? Eles estavam conversando sobre a morte de Jesus e a dor da perda quando, de repente, alguém se aproxima deles. Era Jesus, mas eles não o reconheceram. Ele se aproxima de nós, irmãos, mesmo quando não o vemos, mesmo quando não o reconhecemos em nossa caminhada. Jesus, como um bom pastor, se coloca ao lado deles e começa a conversar. Ele pergunta: o que é que vocês estão conversando enquanto vão pelo caminho? Eles, como pessoas desanimadas, respondem: você é o único estrangeiro por aqui que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não sabe sobre Jesus, o profeta poderoso em palavras e obras, que foi crucificado?
Eles estavam tão cegos pela dor e pela tristeza que não conseguiam enxergar que Jesus estava ali, no meio deles, trazendo a resposta que tanto procuravam. Irmãos, quantas vezes estamos assim em nossas vidas? Em meio a tantas lutas e dificuldades, não conseguimos ver o Senhor ao nosso lado. Estamos tão focados no problema, tão envolvidos com a dor, que esquecemos que Ele está presente. Mas glórias a Jesus, porque Ele sempre vem ao nosso encontro. Quando mais precisamos dEle, Ele se faz presente e Ele começa a restaurar a nossa visão, começa a acender a chama da nossa esperança. Jesus então começa a lhes explicar as Escrituras, mostrando-lhes que tudo o que aconteceu com ele não foi um acidente, mas parte do plano de Deus. Jesus, o Messias, deveria sofrer e morrer para que o plano de salvação se cumprisse. Ele revela a verdade das Escrituras, o cumprimento das promessas, e com isso o coração dos discípulos começa a se aquecer. Irmãos, há momentos em que Deus nos revela a sua palavra de maneira tão clara que sentimos um fogo dentro de nós. Sentimos que o Senhor nos tocou, e é nesse momento que o nosso entendimento é aberto. E enquanto continuavam no caminho, os discípulos chegaram a um ponto onde estavam prestes a se separar. Mas, naquele momento, eles fizeram algo importante. Convidaram Jesus para ficar com eles. Eles disseram: "Fique conosco, pois já é tarde e a noite vem." Irmãos, quando reconhecemos a presença de Jesus em nossas vidas, nós o convidamos a ficar conosco. E o Senhor não hesita, Ele entra, Ele permanece, Ele transforma a nossa caminhada. Quando Jesus entrou com eles, Ele partiu o pão, e ao fazer isso, seus olhos se abriram e reconheceram o Senhor. Ele se revelou para eles de uma maneira tão poderosa que o coração deles foi inflamado de alegria. Eles estavam de volta ao caminho da esperança. Eles já não estavam mais desanimados, não estavam mais tristes, porque agora tinham encontrado a verdadeira razão da sua fé. Jesus estava vivo. Meus irmãos, quantas vezes nossa fé precisa ser renovada? Quantas vezes caminhamos como aqueles discípulos tristes e desiludidos, sem perceber que a nossa vitória já está ao nosso alcance? Quando Jesus se revela a nós, tudo muda. A nossa tristeza se transforma em alegria, a nossa dúvida em certeza, a nossa angústia em paz. Ele é a nossa esperança, a nossa força, o nosso refúgio. Não importa o que aconteceu no passado, não importa o que perdemos ou os desafios que enfrentamos. O Senhor é a nossa vitória, Ele é o nosso Salvador. Hoje Jesus se aproxima de você, assim como se aproximou dos discípulos. Ele quer restaurar a sua visão, renovar a sua esperança e trazer à tona a verdadeira alegria. Não importa o quanto você tenha sofrido, não importa o quanto a caminhada tenha sido difícil, o Senhor está ao seu lado, pronto para transformar a sua história. O caminho de Emaús pode ter começado com tristeza, mas terminou com uma grande alegria, porque no final Jesus se revelou. E quando Jesus se revela, a nossa vida nunca mais é a mesma. Vocês conseguem sentir, irmãos, essa chama ardendo dentro de vocês? Eu posso ver isso nos olhos de quem crê, nos olhos de quem está esperando algo mais de Deus, no coração de quem ainda não desistiu. O Senhor nos chama, assim como aqueles discípulos, a fazer um convite: fica conosco. Não vá embora, Senhor, porque o dia declina. O nosso coração está ardendo pela tua presença. Glória a Jesus. É assim como Pedro na transfiguração que devemos dizer: Senhor, não vá embora, fique conosco, o lugar está bom, a presença está boa, não há outro lugar melhor do que estar aos teus pés. Que assim seja em nossas vidas, irmãos. Quando o Senhor se faz presente, a paz de Deus inunda o nosso ser e a alegria do Espírito Santo nos toma por completo. Que Ele continue a fazer morada em nossos corações, revelando o seu poder. E então, quando Ele partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram. Aleluia! O pão, irmãos, é o corpo de Cristo partido por nós.
Quando ele partiu o pão, foi a revelação de quem ele é, o Salvador que se entregou por amor a nós. Este é o meu corpo, que será partido por vós, disse o Senhor. Irmãos e irmãs, é nesse momento de revelação que nossos corações podem realmente ver e compreender quem ele é. Hoje, ao partirmos o pão da palavra, ao ouvirmos a sua voz, nossos olhos também se abrem para a sua verdade, para o seu poder, para a sua glória. Não é só uma lembrança, é uma vivência diária do Senhor na nossa vida, que nos dá força, confiança, esperança e fé. Ele nos veste de sua promessa e nos dá a certeza de que Ele sempre está conosco, mesmo nos momentos de aflição. Glórias a Jesus, irmãos! A fé em Cristo é mais preciosa do que o ouro refinado. Quem crê, quem espera no Senhor, sabe que Ele é poderoso para fazer a sua vontade se cumprir. Não importa a situação, Deus tem o poder de transformar qualquer circunstância. Ele pode romper as amarras, quebrar as correntes e fazer o impossível acontecer. Hoje, neste culto, Deus está aqui. Talvez você não saiba como, mas Ele já está movendo-se ao seu favor. Glórias ao Senhor. O querer de Deus vai alcançar a sua vida, vai alcançar os seus sonhos e Ele realizará o desejo do seu coração, pois Ele é o Deus que pode tudo. Glórias a Jesus. Que a paz de Deus inunde cada vida e que a certeza de sua presença seja como um fogo ardente em nossos corações. Deus seja louvado.